Olá pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre imóveis e principalmente o redutor de ajuste. Vamos conversar sobre um outro assunto bem rapidamente e de forma bem prática. Existe um outro ponto do redutor de ajuste nas compras e vendas de imóveis que é o seguinte: se uma empresa compra um imóvel, não loca, compra um imóvel por um determinado valor, R$500 mil, e depois de um determinado tempo ele vende, existe a possibilidade de utilizar o redutor de ajuste na operação de venda deste imóvel depois, se esta empresa for contribuinte do CBS e do IBS. Agora, existe uma distinção se você vai utilizar o redutor de ajuste que vai reduzir a base de cálculo de CBS e IBS pelo valor de aquisição ou pelo valor de venda. Se a empresa que comprou o imóvel e está revendendo o imóvel fez isso comprando de um contribuinte de CBS e IBS, fez isso a partir de 2027, 1º de janeiro de 2027, se ela pagou ITBI da operação ou comprovou o recolhimento de ITBI, de custas cartoriais e outras despesas, se também comprovou o pagamento do ganho de capital de imposto de renda, falando de imposto de renda, sobre a venda, na compra e na venda, e se ela não vendeu este imóvel dentro de 3 anos, ela consegue utilizar o redutor de ajuste no valor da venda, o valor cheio. Se eu vendo por 800, eu consigo utilizar o valor cheio, inclusive com os gastos e despesas que eu mencionei agora. Agora, se ela não consegue comprovar todos esses fatores, essa empresa vai ter um redutor de ajuste muito menor. Ela vai utilizar o valor de aquisição, que neste caso foi de R$500 mil, só com atualização, que neste caso é pelo IPCA. Portanto, não utiliza mais o valor de 800 mil que foi de revenda, seria um redutor de base de cálculo muito maior, e aí ela passa a utilizar como redutor de ajuste os 500 mil devidamente atualizados. É uma diminuição muito grande da base do redutor de ajuste, neste caso, se utilizar só os 500, e portanto ela vai pagar uma tributação maior do que se ela tivesse a comprovação de todos esses elementos e tivesse feito essa operação a partir de 2027, não tivesse feito nenhuma operação com esse imóvel nos últimos 3 anos, tivesse pago o imposto de renda com o ganho de capital, ITBI, custas e demais despesas, e dessa forma ela conseguiria utilizar um redutor de ajuste muito maior. Portanto, pessoal, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o redutor de ajuste, quando nós falamos de imóveis, ele é importante e ele muda o jogo. Você pode ter uma operação muito lucrativa utilizando bem o redutor de ajuste, ou pode ter uma operação que, se não prejuízo, pode empatar a operação se você não souber utilizar o redutor de ajuste da reforma tributária. Mas atenção neste ponto, pessoal, é fundamental, tá bom?